Olá pessoal, bem-vindo à nossa aula 10 do curso de Excel. Estamos na semana das fórmulas e vamos falar hoje sobre fórmulas para texto, tá certo? Você deve estar pensando, professor, fórmula para texto? Mas eu tô aqui no Excel, o Excel é cálculo, eu quero fazer cálculo. Então, gente, não só de cálculo vive o Excel, tá? Não só de cálculo matemático vive o Excel. O Excel ele tem diversas fórmulas diferentes, tá? Trabalham com ideias diferentes, mas todas elas com o intuito de nos ajudar no nosso dia a dia, tá? Então, não sempre você vai ter fórmulas de cálculo matemático. Temos também fórmulas para outras finalidades. E uma muito boa para a gente trabalhar no nosso dia a dia é a fórmula para texto. Ajuda bastante na organização das nossas células, né? Organização também da nossa planilha, tá ok? Vocês viram nas aulas anteriores uma ferramenta lá da aba Dados, né? Vamos lá para a aba Dados, que fazia o texto para colunas, tá certo? O que o texto para colunas fazia? É como se fosse uma importação, né, do texto que está dentro de uma célula para colunas separadamente, né? Colunas separadamente, né? Eu errei o termo aí. Então, o que acontecia? Vamos supor, eu tinha numa planilha, eu tenho uma coluna que tem nomes próprios. Então, numa coluna eu tinha o nome completo de cada cliente, né? Vamos pegar um exemplo aqui então. Uma planilha, e em uma das colunas eu tinha o nome completo de cada cliente do meu estabelecimento, né? Então, todos os clientes eu tinha ali planilhado numa coluna. E o que esse cliente fez? Ele comprou, ele consumiu, nota fiscal e tudo mais. Então eu tenho essa coluna com o nome completo. Surgiu uma necessidade, né, em um dado momento, ainda dentro do nosso exemplo, de desmembrar o nome das pessoas que estavam nessa coluna. Por uma questão de eu separar o que é nome, sobrenome, assim, de repente poderia ficar mais fácil de eu enviar um cartão, uma propaganda, né? Então, separar aí em colunas o que é nome e o que é sobrenome, tá certo? Isso você pode usar com qualquer outro exemplo. Caso você tenha algum exemplo e queira trazer para a aula, coloque o seu comentário no mural da atividade de um exemplo de como isso poderia ser utilizado no seu dia a dia também, tá certo? Então essa ferramenta da aba dados, o texto para colunas, você conseguia desmembrar essas palavras separadamente, né? No caso aí teria um espaço entre elas. Então a ferramenta ela tinha um componente ali que era o delimitado, delimitado por o quê? Por um espaço. Basta colocar que você quer que ela seja separada pelo espaço. Tudo que for palavra, espaço, palavra, né? Ou espaço, palavra, seja lá o que mais, ele fazia a divisão para colunas diferentes. Tá certo? Bom, e se o contrário acontecer? Vamos supor que eu montei uma planilha com um nome em uma coluna e sobrenome em outra coluna, mas acabou criando um problema visual, um problema de entendimento, né? Trabalhar com muitas colunas, ficou desnecessário eu fazer esse tipo de divisão. E aí eu quero juntar, eu quero unir as duas colunas em uma coluna só. A coluna nome e a coluna sobrenome em uma coluna só. Você que não conhece a fórmula, provavelmente vai ter um trabalho de copiar e colar o texto das duas colunas em uma coluna só. Funciona, tá ok, não tem problema nenhum. Se você tiver meia dúzia ou uma dúzia de nomes para unir, tranquilo. Mas, gente, e se você tiver 10 mil nomes para unir? Imagina que você está trabalhando com uma planilha gigantesca e você precisa unir 10 mil nomes da coluna A
e da coluna B. Precisa que os dois fiquem na mesma coluna. Às vezes até por uma interação até externa. Vamos supor que isso vai para um banco de dados, né? Você tem uma estrutura muito maior do que apenas a planilhinha ali, tá certo? Então você precisa tudo na mesma coluna. Imagina fazer um por um. Cara, isso vai dar um trabalho enorme. E o Excel pensou nisso. Gente, imagina o trabalho que esse cara teria de fazer esse tipo de alteração na planilha. E para isso, nós temos fórmulas que trabalham diretamente com textos, tá? E diversas formas diferentes. Ele joga maiúsculo, todo mundo em maiúsculo, todo mundo em minúsculo, apenas a primeira letra em maiúscula, tá certo? Tudo isso para nos ajudar a trabalhar melhor com a planilha. Não só pensando na parte do cálculo, mas para manter a nossa planilha organizada. Tá certo? Então, a primeira formulazinha que nós vamos usar e para resolver esse problema desse exemplo vai ser o concatenar. Tá? O que o concatenar ele faz? Ó, agrupa várias cadeias de texto em uma única sequência de texto. O que isso quer dizer? Ele vai agrupar textos diferentes numa só. Dá para você colocar o texto direto, o que é uma bobagem, mas eu consigo utilizar aqui as células para fazer essa união. Vamos montar aqui então o nosso concatenar e entender melhor como ele funciona. Então vou pôr alguns nomes aqui, ó, o nome do professor, vou pôr aqui o nome do José Silva, deve ter uns 5 mil aí no país, né? Se não tiver mais até, o José Silva. O João Souza, a Maria, vamos ver aí, Alves, certo? Então, eu tinha aqui então uma coluna de nome e uma coluna de sobrenome. E eu quero, olha lá o probleminha da célula, vamos ajustar ela aqui, ó. Pronto. E eu quero ter uma coluna aqui de nome completo. Tá certo? Vou ajustar novamente aqui, pronto, ajustei a largura. Tá certo? Então eu tenho nome, tenho sobrenome, mas eu quero o nome completo. Tá ok? Então, como que eu vou utilizar então a fórmula concatenar para unir esses dois campos em um só? Eu vou mostrar isso fazendo diretamente com a fórmula manda e depois eu vou mostrar um macetezinho aqui, ó, que vai ficar show de bola a nossa fórmula, tá certo? Então vamos lá, igual, toda fórmula, tudo que é feito na célula começa com igual, tá certo? Igual concatenar, olha lá, ó, concatenar, vou clicar duas vezes nele. Tá perguntando o que eu vou concatenar, o que eu vou unir aí dentro da minha célula, tá certo? O que eu vou unir? Quem é o texto 1? E aí eu preciso colocar na ordem, porque se eu colocar que é esse e depois colocar o texto 2 esse, ele vai colocar Canhaço, né, e André. Ele não vai colocar na ordem que está aqui. Para colocar na ordem que está aqui, então eu preciso seguir a ordem que eu quero que apareça o texto. Então o texto 1 vai ser esse cara aqui. Tá certo? Ponto e vírgula. Segue aqui o exemplo, ó. Ponto e vírgula. Texto 2. Quem é o texto 2? É esse daqui. Tá certo? Se eu tivesse mais textos que eu gostaria de concatenar, né, então aí vinha o 3, o 4, o 5. Olha, dá para colocar muito. Dá para você unir muitas células aí no seu concatenar. Tá certo? E aí agora eu vou te mostrar como fica. E vamos ver um probleminha que acontece com concatenar. Ó, bater o enter aqui, ó. Pá! Olha lá, ele uniu as duas células, tá certo? Ó, professor, mas tem coisa errada aí, cara. Cadê o espaço? Tá tudo coladinho. Vamos ver se tu fica mesmo tudo coladinho? Ó, vou puxar para baixo. As células não estão travadas, então ele vai conseguir fazer aqui, usar aqui a nossa ferramenta de auto-preenchimento, tá certo? Então aqui, ó, ele uniu todo mundo. Tá tudo unido bonitinho. Tá certo? Ó, professor, mas tem uma coisa aí, ó.
Tá tudo colado. Como é que eu faço agora? Então, aí tem um macetezinho aqui. Tem um macetezinho aqui. E você pode usar esse macetezinho de duas formas, tá certo? Vocês podem ver que o João aqui, ó, eu bati uma teclinha aqui que vocês não viram. Ô, professor, tá sacaneando? Tô. O João Souza, ó, ele ficou com espaço. Por quê? O que que tem aqui, ó? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Olha lá, tem um espaço aqui, ó. Tá certo? Então, para concatenar, o ideal é você colocar um espaço dentro da célula. Olha lá, espaço e espaço. Tá ok? Ó, professor, mas o senhor deu exemplo aí de 10.000 células, né? 10.000 linhas. Eu não vou editar 10.000 campos para ter o espaço. Tá certo. Se você está lidando com uma concatenação em larga escala, esse espaço não é viável. E aí então tem um outro esqueminha para você ganhar o espaço. Deixa eu pôr aqui de volta então, sem o espaço, como está montado aí provavelmente no exemplo de vocês. Vou tirar aqui, pronto. Para ganhar espaço, eu preciso adicionar o espaço aqui dentro do meu concatenar, tá certo? Como eu disse, eu posso unir texto e unir célula, né? É que aqui eu estou puxando o texto da célula, mas eu posso pôr texto de verdade aqui dentro, tá certo? De que forma eu vou fazer isso? Eu vou escrever, basta que eu escreva. Vou dar um exemplo aqui, ó. Sabe nada, certo? É só assim que eu preciso pôr o texto? Não. Por quê? O Excel trabalha com a célula. Primeiro a célula, depois o texto. Então, se eu coloco dessa maneira aqui, ele vai achar que isso aqui é o nome da célula. Lembra lá daquela primeira aula da semana passada, que nós falamos sobre planilhar os dados, que eu conseguia pôr um nome na célula? Então, se eu colocar dessa forma, ele vai achar que isso aqui é um nome que eu coloquei na célula e vai procurar essa célula na minha pasta de trabalho. Não posso usar dessa forma. Texto dentro de, presta atenção. Texto dentro de fórmula, ele precisa vir dentro de aspas duplas. Aspas duplas. Se não tem aspas, é nome de célula e é assim que o Excel vai trabalhar. Se o que você está pondo na fórmula é texto, precisa das aspas duplas. Então, vou colocar aqui, ó, dentro de aspas e aspas, certo? Vou bater o Enter agora para a gente ver o que acontece, ó. Olha lá, ele uniu tudo e adicionou o texto que eu quero. Isso começou a ficar interessante, né? Então vou deletar isso aqui. Vou deletar esse ponto e vírgula porque não tem o campo 3. Mas nós vamos criar um campo 2 aqui, ó. E o que nós vamos criar de campo 2? Aspas, espaço, aspas, ponto e vírgula. Então ele vai adicionar o texto da célula A3, André. Vai adicionar um espaço. E depois o texto da célula B3, que é o Canhaço, que é o nome do professor. Tá certo? Vou bater o Enter. Olha lá. Agora ele adicionou. Porque ele tem um espaço aqui sendo adicionado entre uma célula e outra. Tá certo? Olha lá como ficou. Se eu replicar para os demais, voa lá. Funcionou. Tá certo, pessoal? Esse é o concatenar. Eu posso concatenar o que eu precisar. Eu precisava que no final de cada um do campo de texto tivesse um acréscimo, tá certo? Então eu vou criar uma coluna, eu vou adicionar o concatenar, vou colocar os campos que eu quero que ele concatene, né? Que ele mescle, né? Que ele junte. E no final do concatenar, eu vou colocar aqui o texto que eu quero que ele adicione no final do nome de cada um. Eu quero que ele adicione tracinho, vamos supor, que eu estou separando os nomes dos alunos por turma.
Então, um outro exemplo para vocês, hein? Presta atenção no exemplo. O professor tem 100 alunos fazendo 3 cursos diferentes. Nós temos aí a aula de... Nesse grupo nós temos agora as aulas de Excel, as aulas de Word e as aulas de manutenção de computadores, tá certo? São as 3 turmas aí, 3 cursos, aliás, que o professor está lecionando. Perfeito. Há uma coluna especificando de que curso o aluno é. Então, vamos criar aqui o exemplo. Vamos lá, vamos voltar para cá. Então, criar aqui, vamos inserir aqui curso. Então, esse aqui faz de Excel. Oh, escrevi tudo errado. Excel, Word, vou pôr abreviado para ficar mais fácil. Manutenção básica de computadores, certo? Então, eu tenho aqui 2 alunos da turma de Excel, um da aula da turma de Word e um da turma de manutenção de computadores, tá certo? Eu gostaria que saísse no nome de cada aluno que turma ele é. Então, eu queria o nome completo dele, espaço, tracinho, espaço e a turma, tá certo? Então, vamos lá, vamos mudar o nosso concatenar. Então, concatenar A3, espaço, B3, preciso pôr outro espaço. Então, espaço, senão fica tudo coladinho, tá certo? Aí eu quero um tracinho. Então, tracinho. Ou eu poderia colocar direto aqui dentro já também, viu? Ou colocar lá dentro, né? Vai ficar mais fácil. Ficar adicionando um monte de campo aqui não tem nada a ver. Então, tracinho, pronto. Então, eu tenho aqui, ó, espaço, tracinho, espaço, ok? E vou adicionar aqui o curso em que a pessoa está matriculada. E vou bater o Enter. Pronto. Olha lá. Agora, na minha planilha, eu tenho a informação do nome completo, né? Isso dentro da minha coluna aqui, né? Nome completo e curso. Pronto. Agora tá com o nome certo, né? Ô, professor. Caramba, né? Bom, mas vamos lá. Então, nome completo e o curso. Vou adicionar isso para todos. Olha lá. Pronto. Agora eu já sei que o José Silva ele é da turma de Excel. Eu sei que o João Souza é da turma de Word. A Maria Alves da turma de manutenção. E o André Canhaço é também da turma de Excel. Tá certo? Quando vocês forem copiar essa informação para outra, né? Porque se eu deletar essa galera aqui, ó. Olha a bagunça. Ah, professor, mas que bagunça. Eu fui deletar porque eu não precisava mais e agora virou isso aqui. Eu não sei o que fazer. Calma, gente, calma, não se desespere. O professor está aqui para ajudar vocês. Erro de ref, né? Vamos lembrar lá da aula anterior. Eu passei uma lista enorme de erros para vocês. Vamos ver lá a lista de erros. Vamos lá, vou pegar aqui então a lista de erros. Olha lá, ó. Aula 9, estamos na aula 10, hein, pessoal? Esse aqui foi da aula 9. Erro ref. Este erro ocorre quando uma referência de célula não é válida. Por exemplo, este erro ocorre se uma das células referenciadas em uma função tenha sido deletada. Isso pode ocorrer se copiar e colar outra referência de célula nessa fórmula. Você também pode ter esses erros usando conexões de dados externos que não estejam funcionando. Que não é nosso caso, não estamos referenciando nenhuma conexão externa. Lembra lá na aula de dados, né? Fizemos uma importação de um arquivo. Não é o caso. Então o nosso problema aqui é porque ela foi deletada. Vamos voltar então aqui para o nosso Excel. Bom, então deu erro de ref. Por quê, ó? Ele não sabe de onde tem que puxar, gente. Ele ficou muito louco aqui, ó. Ele sumiu, né? Na verdade, não é que ele sumiu. Nós sumimos com as colunas. Faltou uma coisa aqui muito importante. E qual é a coisa? Copiar o resultado para outro lugar. Lembra que o professor falou? Nós vemos, vou desfazer aqui até a bagunça que eu fiz. Deixa eu desfazer aqui, ó. Pronto, voltamos como estava antes, tá certo? Olha lá, ó, concatenar. Então, de novo, vou falar para vocês.
O que você vê na célula no Excel, tá vendo? Ó, que bonitinho aqui, ó. Isso aqui é um resultado de uma fórmula que está aqui. Quando eu clico na célula, ó, aqui é só texto. O aqui e aqui, a mesma informação. Então aqui é um texto. Aqui já não. Quando eu clico aqui, eu consigo ver que há uma fórmula. Tá certo? E eu não consigo copiar essa célula para outro lugar, porque ele vai copiar a fórmula junto. Eu preciso copiar o resultado dessa operação. Eu tenho que tomar cuidado quando eu for copiar isso aqui para outro lugar. Tá certo? Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos copiar essa coluna em outra coluna. Né? O certo é que se tiver texto nas demais colunas, insira uma coluna em branco. Nós vamos inserir uma coluna em branco aqui, com o botão direito inserir. Ele vai inserir uma coluna em branco, ok? E nós vamos copiar apenas os resultados, sem as fórmulas, para outra coluna. E aí depois eu posso deletar os campos, porque aí a fórmula já não faz mais diferença. Eu já tenho o texto, como eu estou vendo aqui, ele vai vir o texto para cá e não a fórmula. Tá certo? Porque, ó, vou copiar. Ctrl C, outra fórmula, botão direito, copiar, tanto faz. Vou clicar aqui na coluna E, né? Aqui é a coluna, aqui é a célula. Ó a diferença da nossa setinha aqui, ó. Tá certo? Aqui é a coluna inteira. A seta quer dizer que é tudo daqui para baixo. Até a célula 1 milhão e cacetada lá embaixo. Tá certo? Então eu vou copiar o conteúdo dessa coluna nessa coluna aqui. Se eu simplesmente colar, vou dar um Ctrl V aqui, ó. Colei. Certo? Olha a bagunça que ele vai começar a fazer. Por quê? Porque ele está trazendo a fórmula, ó. Ele ainda está trazendo a fórmula. Só que como eu não travei os campos, então ele andou. Ele andou aqui para a direita. Ó, aqui eu tenho a fórmula do copiada e aqui eu tenho a fórmula original, ó, A, B e C. Ele vai, ó, B, C e D. Se eu colar isso aqui do lado, ele vai andando. Por isso a gente tem que fazer aquele esquema de travar a célula, lembra? Se eu travar aqui, ó, dessa forma, ele não vai andar mais. Vou travar todo mundo aqui, ó. Certo? Vou bater o Enter. Opa. Coloquei no lugar errado? Ah, faltou ponto e vírgula. Desculpa, gente. Tá vendo, ó? Um ponto e vírgula. Olha o erro. Foi erro meu. Desculpa. Vou bater o Enter aqui, ó. Então, pronto. Certo? Então, ixi, não posso. Ah, é mesmo. Agora eu não posso fazer isso. Ai, professor. Vamos acordar. Então, vamos se fazer. Bom, deixa só esse aqui, então. É só para poder mostrar para vocês o que faz a trava de célula, tá? Então, vou copiar aqui e vou colar. Pronto. Ele não andou a fórmula porque elas estão todas travadas. Esse cifrão aqui, ele trava para ele, quando for copiado, ele não adaptar a fórmula para a célula em que ela está colocada. Conseguiram entender esse cifrão? Então, se eu copiar essa fórmula para outra célula, ele não vai adaptar. Ele vai trazer a fórmula exatamente como ela está. Tá ok? Bom, ainda não é o que nós queremos, porque ainda trouxe a fórmula. Tudo bem, vamos deletar essa galera. Vou copiar de novo e mostrar uma outra forma de colar, então, esses dados aqui. Quando eu clico aqui, ó, com o botão direito, opções de colagem. Ele tem várias formas de colar esses dados aqui. Eu tenho como colar exatamente como eles estão. Eu tenho como colar com formatação, que está aqui. Eu tenho como colar sem formatação nenhuma, né? Ou trazer apenas a formatação daqui para lá. Essa formatação que eu estou dizendo, formatação das letras, tá? Né? Não é nada demais. Eu tenho como trazer apenas os dados, ou só os resultados, sem a fórmula. Quando você passar o mouse aqui em cima, você tem, ó, colar. Então ele vai colar exatamente como está, tá certo? Colar apenas os valores. Colar apenas as fórmulas.
transpor, né? Ele vai realocar aqui as células, tá ok? Trazer só a formatação, colar o vínculo, aqui não é o caso porque nós não temos conexão externa, tá certo? E ainda tem, ó, tudo isso aqui de opções, tá certo? O que importa pra gente é o colar valores. Eu quero só os valores. Eu não quero a fórmula. Aqui eu quero a fórmula. Aqui eu quero os valores. Então eu quero só os valores. Pronto, né? Vou apertar o ESC aqui para ele sumir tudo isso. Pronto. Quando eu clicar aqui em cima, tada! Pronto. Eu tenho o texto, não tenho mais a fórmula como está aqui. Agora eu tenho o texto. Eu copiei apenas os valores para a outra coluna. Eu não trouxe todas as fórmulas como elas estavam aqui. O que eu posso fazer agora? Agora eu posso deletar. Tchau. Olha lá. Aqui deu erro, porque aqui ainda é fórmula. Mas aqui não é mais. Aqui é só texto. Tá certo? Então, fica uma dica enorme para vocês. Quando precisar desmembrar texto de uma célula, usem a ferramenta lá do dados, texto para colunas. Quando vocês precisarem reunir os campos das células ou acrescentar texto nas células, utilizem o concatenar. Vai ajudar bastante vocês. Eu vou mostrar mais uma formulinha que é muito utilizada e que vai ajudar bastante vocês, que é o direita e o esquerda. Bom, então vamos começar com o esquerdo, tá? O que o esquerdo e o direito, né, são duas fórmulas de texto do Excel. Para que ela serve? Bom, no caso aqui de nome, vai ficar meio complicado a gente usar esquerda e direita, porque ele vai trazer a quantidade de campos que nós solicitarmos, independente de espaço, de caracteres, de nada. Ele vai trazer a quantidade de campos. Então, eu vou mostrar com o exemplo que nós temos, mas vou mostrar onde isso pode ser muito útil também, tá ok? Então, utilizando do jeito que está, igual, esquerda, e aí ele está te perguntando de onde você quer que eu extraia esses valores, esses caracteres, né? Vamos dizer assim, porque aqui não é valor, né? Aqui é caractere. Então, de onde? Então aqui ele está te perguntando o texto. Eu posso pôr apenas o texto, como também posso referenciar uma célula. Então eu vou referenciar essa célula aqui. Tá certo? Então, de quem? Daqui. Ótimo. Ponto e vírgula. Vamos para o próximo. Número de caracteres. Quantos caracteres eu quero extrair da esquerda para a direita dessa célula aqui? Como eu tenho o André aqui, eu vou colocar 5. É o número de caracteres. 5 aqui não é texto. 5 é a quantidade. Tá certo? Se eu colocar ele entre aspas aqui, eu vou ter um erro na minha fórmula. Tá ok? Esse 5 não é texto. Esse 5 realmente é a quantidade. Então eu vou deixar o 5. Vou fechar o parênteses. E vou bater o Enter. Pronto. Ele trouxe os primeiros 5 caracteres. Quer ver onde isso vai dar erro? Aqui, ó. Nesses dois, eu tenho 4 caracteres. A minha sorte é que eu tenho um espaço. Então, opa. Desculpa. Vou copiar ele. Colar. E pedir só o valor. Pronto. Tá certo? Então agora aqui é texto. Aqui eu consigo mexer. Então, ó. O José aqui, ó. Ele veio com espaço. Porque o quinto caractere é um espaço. Tá certo? E vou puxar aqui também para Maria. Pronto, a Maria tem 5 caracteres, funcionou. Vamos mudar então essa fórmula para bagunçar um pouco. Pronto, olha aí a bagunça feita. Quer ver lá ficar pior? Olha lá, ao V. Né? Aqui também coube, porque como eu tenho 5 letras, 4 letras, 4 letras, mais o espaço que também é um caractere. O espaço também é um caractere. Tá certo? Então, aqui ele vai trazer a quantidade de caracteres que eu solicitar. Vou por aqui, ó. Abreviaturas aí, ó.
tá certo? Então, ele vai trazer a quantidade de caracteres que eu precisar. Pode lá não ser muito útil numa questão de nomes, né? A não ser que você tenha todo mundo com a mesma quantidade de letras no primeiro nome, né? O que é bem difícil. A não ser que você queira mesmo, eu quero só as 10 primeiras letras de cada nome, 8 primeiras letras de cada nome. Vai de você. Onde isso aqui pode ser útil? Digamos que você tem uma coluna com códigos de nota fiscal. Tá? Vamos supor aqui que você tem uma coluna com códigos de nota fiscal. E as notas fiscais, né? É um exemplo, gente. As notas fiscais aqui da minha coluna, ela tem um código inicial e esse código determina o tipo de produto que eu tenho que eu fiz a venda. Deixa eu deletar as coisas a mais aqui para não confundir. Então vou escrever aqui, ó. Esse aqui é um exemplo, eu vou escrever outro. Então eu tenho aqui a nota fiscal 687 3344, certo? Aqui a 687 3324, 687 2290. Vou ter a nota fiscal 980 e qualquer número. Pronto. 980 e mais números aleatórios. E a 1, 2, 3, 1, 2, 3, certo? Então eu tenho uma coluna aqui de notas fiscais. Tá certo? Em que os 3 primeiros dígitos, um exemplo, gente. Os 3 primeiros dígitos fazem referência ao tipo de produto que eu estou vendendo. Então, eu queria ter aqui numa coluna o código desses 3 primeiros números para depois eu identificar com a próxima aula, usando um cara chamado PROCV, que tipo de produto é usando outra tabela. Né? Então, o final dessa aula aqui vai ser o começo já da aula de PROCV, ok? Eu vou fechar a aula e depois a gente já parte direto usando o mesmo exemplo ainda. Eu estou gravando em sequência, tá ok? Bom, então eu tenho aqui ó, 687. Então, referência. A referência aqui vai ser os 3 primeiros números. Então eu vou usar aqui, ó, esquerda. De quem? Desse cara aqui, tá certo? Ponto e vírgula para eu ir pro próximo aqui. Quantos caracteres? 3. Vou fechar o parênteses e vou bater o Enter. Olha lá. 687, 687, 687, 980, 980, 123, 123. Tá certo? Então aqui no caso eu conseguiria pegar qual é a referência aqui da nota, porque a nota fiscal sai dessa forma. Né? Você é o vendedor, mas você não emite a nota fiscal. Quem emite é o caixa. Então, você precisa saber o que você vendeu. O caixa fala, ó, eu emiti essas notas aqui, ó, foram vendidas para você. Aí você pensa, caramba, 687, que raio de produto é o 687? De onde que eu vou buscar essa informação? Então, você pode montar daqui para frente um PROCV, buscando em outra tabela que tenha o código e o nome do produto, e aí puxar para ele te dizer, ó, esse é o produto tal, esse é o produto tal, e esse aqui é o produto tal. Tá certo? Então, é aí que ele se torna bastante útil, tanto esquerda quanto direita. O direita faz a mesma coisa, só que da direita para a esquerda. Se eu colocar aqui, ó, direita, direita, olha lá, direita desse cara, ponto e vírgula, 3 caracteres. Vai ficar fácil da gente reconhecer. Olha lá, ó, 344. Ele pegou os 3 últimos dígitos lá de todo mundo. 324, 290, 161, 256, 756, 980. Tá certo? Isso aqui é só para mostrar para vocês como o direita funciona. Então, o direita traz o final. Digamos que esse código aqui ele ficasse no final do número, então você poderia usar o direita. Se ele fica no começo, você pode usar o esquerda. Tá certo, pessoal? Tranquilo até aqui?
Então eu vou finalizar essa aula, tá? Nós brincamos aí com concatenar, esquerda, direita. Há outras fórmulas que são bem simples que vocês podem usar também, como por exemplo o pri maiúscula. O que o pri maiúscula faz? Ele insere a primeira letra maiúscula. Digamos que você importou os dados dessa coluna e todos eles vieram com a primeira letra em minúsculo, né? A pessoa que digitou tudo em minúsculo e você quer que a primeira letra seja maiúscula. Basta colocar o pri maiúscula e colocar qual é o texto e bater o enter. Ele vai adicionar a primeira letra em maiúscula. Muito simples. Quero todo o texto em maiúscula. Tranquilo. Você vai colocar igual maiúscula, referenciar qual é a célula e bater o enter. Pronto. Todo o texto da célula vai ficar em maiúsculo. Ah, a moça aqui digitou tudo errado, ela colocou tudo em maiúsculo, ou importei isso de algum lugar que veio tudo em maiúsculo. Não tem problema. Minúsculo, igual, minúsculo, referencia a célula e bate enter. Todas as letras da célula vão ficar em minúsculo. Não se esqueçam sempre de copiar os valores para uma célula nova. Senão, quando você precisar deletar de onde ele trouxe essa informação, você precisa apagar as colunas que tem a informação original, ele não vai dar problema de referência, né? Ele não vai perder a referência de onde ele trouxe aqueles dados da fórmula. Tá certo? Então, só prestem muita atenção com isso. Tá ok? Por hoje é só. Vamos partir então para a próxima aula, que vai ser de PROC-V, que nós vamos localizar onde estão, quais são os nomes desses produtos aqui. Tá ok? Um forte abraço a todos e até a próxima aula.